Paz, irmãos. Felizes com Jesus? Graças a Deus. Faça calor ou faça frio, felizes com Jesus, amém? Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à campanha das primícias, ao 11º dia hoje, e nós vamos falar desse amigo, desse conselheiro, desse mediador, desse grande, do poder de Deus, né, o Espírito Santo. Eu estou muito feliz em compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor tem falado conosco, com essa casa. E eu peço a você que você abra o seu coração, que você possa estar sensível àquilo que o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite. Porque hoje, irmãos, é só o pontapé inicial que nós estamos dando aqui em 2026. E, irmãos, esse começo de ano, ele é muito importante. Se nós começarmos bem, tudo indica que nós, no final do ano, estaremos bem também. Porque se as primícias são santas, toda a massa será também. Amém? Você crê nisso? Amém. Então, nós vamos orar aqui para nós iniciarmos, agradecendo ao Senhor já. Jesus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, pela sua bondade, pelo seu amor. Jesus, nós declaramos que o Senhor é Rei neste lugar, a Tua presença nos basta. Hoje nós erguemos um grande altar de adoração ao Seu nome. Não há ninguém, não há nome maior do que o Senhor. Nós lançamos fora toda enfermidade pelo poder que há no nome de Jesus. Nós declaramos pelo poder do Espírito, Deus, ouvidos e corações abertos nessa noite para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E Deus, quebra a nossa religião nessa noite, os nossos mecanismos, meu Pai, tudo aquilo que é sistemático. Jesus, nós colocamos por terra e declaramos a liberdade do Espírito neste lugar, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, irmãos. Eu queria começar com vocês a leitura em Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Para nós iniciarmos aqui, eu vou ler a versão Almeida Revista Atualizada. Legal, verdade, né? E eu estava esquecendo um dos recados. Amém! Vamos lá, então. Temos 2 recados importantíssimos. O David vai me matar porque ele ficou de fazer o vídeo. Eu falei, faz o vídeo para a gente divulgar, eu já esqueci dele. Meus amigos, dia 13, nós começamos a leitura anual da Bíblia. E quem participou conosco no ano passado, você tem que entrar novamente neste ano. Então, a gente faz a leitura anual, 3 capítulos por dia, de 3 a 4 capítulos por dia. Começando no dia 13, a gente até finalzinho ali do dia 13 de dezembro, na verdade, nós já estamos encerrando a leitura. Então, se programa e esteja conosco. O grupo está fechado, tem gente que já está entrando no grupo da leitura. A partir do dia 13, nós vamos liberar para que as pessoas possam fazer os comentários por lá. Mas você pode já entrar via link, ok? Se tiver alguém no grupo que você conheça, peça para essa pessoa convidar você, você pode estar conosco na leitura anual. Irmãos, é muito importante a gente praticar a leitura da Bíblia, então já convido você, se prepara para o dia 13. E também, nós temos um recado importantíssimo para os jovens. Tem jovem na casa hoje? Graças a Deus. Se preparem, vamos lá? Graças a Deus. Pessoal, dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março,
nosso acampamento de jovens. A Mari vai estar no final do culto, já pegando as inscrições, e se você quiser fazer a inscrição e pagamento nessa noite, você já pode fazer, ok? Então a gente ainda consegue parcelar via cartão de crédito, mas você não deixa de fazer hoje, em nome de Jesus. Lembrando, os valores, irmão, para que você vá de ônibus, R$ 480, e caso você vá de carro, você vai pagar 420. E quem for de carona com a pessoa que está dirigindo, você abençoa essa pessoa para que a gasolina seja paga ali e também o pedágio. Então, esses R$ 60 de diferença, você abençoa a pessoa que está indo de carro. Aí você combina, é claro, com a pessoa que você vai estar indo de carona. Então, dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março. Será na Chácara Boa Vista, lá em Garatá, em nome de Jesus. Amém? Agora sim, vamos lá? Já tinha esquecido, mas voltamos, graças a Deus. Então, eu peço que você abra comigo em Atos, capítulo 2, verso 1. Almeida Revista Atualizada, eu vou ler aqui com vocês. Vamos lá? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Até o verso 4, pode seguir, Rob. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, esse é o ápice da igreja gentílica, vamos dizer assim. A partir desse momento que o Espírito Santo toca os irmãos que estavam reunidos em Jerusalém, começa uma grande obra evangelística. Havia muito poder, muito testemunho de obras, daquilo que Deus poderia fazer através da igreja. E aqui se dá um novo tempo para a igreja. Então hoje nós estamos falando aqui do poder do Espírito, da presença do Espírito. O tema que eu vou ministrar com vocês hoje é Espírito Santo, poder de Deus. Porque essa é uma promessa, irmãos. O Espírito Santo é o poder de Deus, é a ação. É aquilo que faz os homens se moverem em santidade, em temor, em testemunho, em zelo, em tremor por Deus. E as obras do Espírito continuam seguindo esses homens. Então, em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito vem sobre eles, a Bíblia fala que vem como línguas repartidas de fogo. E ali começa, irmãos, o derramar do poder de Deus. Porque o Espírito é o poder, de tantas outras coisas que nós podemos falar, consolador, Ele é o intermediador, mas Ele é o poder de Deus também. E ali se dá o início de grandes obras. Muitos milagres são feitos através dos apóstolos e dos seguidores, dos discípulos de Jesus. Então hoje nós vamos falar desse poder, dessa presença que está conosco, que pode nos acompanhar, que todos os dias pode nos capacitar a exercer essa boa palavra, que é o Evangelho de Deus. Quando nós pegamos o Novo Testamento, e vocês vão ver esses homens que foram batizados pelo Espírito, vocês vão ver ele fazendo obras milagrosas, coisas que nós, olhando nos dias de hoje, nós ficaríamos espantados, nós ficaríamos assustados, mas eu quero dizer a vocês nessa noite, nós precisamos ter o sobrenatural como algo natural para a igreja. Você entende isso? É muito bom nós termos uma vida ordinária, com os nossos filhos, com o nosso trabalho, com os nossos estudos, irmãos, isso é muito incrível. E sermos tocados por Deus, sermos uma comunidade de fé reunida como igreja, aguardando a volta do nosso Senhor. Mas eu quero falar para você nessa noite, há uma porção do extraordinário reservado para a igreja de Deus. Amém? Há uma porção, irmãos, deste poder que batizou esses homens e nos batizou também. O mesmo Espírito de Atos 2 é o Espírito que está aqui conosco nessa noite. Você crê nisso? O mesmo poder que havia sobre eles está sobre nós também. Então eu quero que você hoje entenda que há uma porção do sobrenatural acessível para você. Quando nós éramos perdidos no mundo e não entendíamos nada, nós não sabíamos o que era o véu rasgado, entrar no Santo dos Santos, mas eu quero lembrar a vocês, igreja, nós temos acesso a este lugar, nós podemos adentrar esse lugar, a essa porção, a essa espiritualidade, a esse temor de Deus. Então os irmãos em Atos 2, eles são batizados pelo poder de Deus. E aqui, irmãos, está algo interessantíssimo.
No capítulo 2, ainda no verso 8, a Bíblia vai falar assim: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua. Houve diversos milagres, eles falaram em línguas, mas um dos grandes milagres é que eles entendiam o que um outro falava. E olha para vocês verem, quem estavam lá? Galileus, partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, Cirene, romanos, cretenses e árabes. Meus amigos, todos eles se entendiam, porque o poder de Deus, ele alinha os corações para um só lugar, o Evangelho de Jesus. Irmãos, havia tantas pessoas, de tantas etnias, de tantas raças, mas quando o poder de Deus batizou eles se correspondiam, eles entendiam que falavam um outro, e a palavra de Deus vai falar assim que 3.000 homens foram salvos pelo poder do Evangelho de Jesus naquele dia, porque houve um alinhamento entre eles. Houve concordância na palavra, e esse é um dos pilares do Espírito Santo, concordância. E aí você pensa assim: Silvano, às vezes eu estou dentro de casa com 5 pessoas e a gente não tem concordância. Tenho 3 filhos, uma mulher, um cachorro, e a gente, parece que a gente está brigando aqui, parece que um é japonês, um é chinês, um é árabe, ninguém se entende. E eu quero dizer a você que uma grande evidência do Espírito Santo é concordância para a salvação. É alinhar os corações para nós convergirmos para um só lugar, salvação em Cristo Jesus. Meus amigos, 3.000 homens entendiam um ao outro e foram salvos pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E aqui algo interessantíssimo, para alguns que estavam ali, era só mais um dia, porque quando nós falamos de Pentecostes, a festa do Pentecostes é uma das festas anuais dos judeus, importantíssima, que fala sobre, eles vão agradecer ao Senhor pela colheita, pelas bênçãos do Senhor, vão levar as suas ofertas, os holocaustos. Mas nessa festa, irmãos, para aqueles que pensavam que era só mais uma festa, era só mais um dia, tem uma palavra aqui que diz assim: de repente. Meus amigos, estava todo mundo lá festejando, mas de repente veio o poder do alto sobre eles. E talvez você está começando o ano como se fosse mais um ano. Você tem as suas programações anuais, trabalho, faculdade, você planilhou todas as coisas, mas eu quero pedir a você, se dê o prazer de viver o de repente de Deus. Se dê o prazer de viver o de repente de Deus, esteja nesse lugar onde a presença está. Mas aqui, irmãos, tem um segredo muito pontual que eu quero ler com vocês. Jesus disse em Lucas 24, 49, e eu quero ler aqui. É uma promessa, irmãos. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. São esses irmãos que vivem de repente, que continuam alinhados com as profecias. Porque eu estou falando de repente aqui, mas você entendeu. O de repente, para aqueles que estão cumprindo a palavra, seguem as palavras, as escrituras de Jesus, quando esse de repente vem, eles sabem que estão no melhor lugar. Eles sabem que os corações deles estão alinhados. E aqui, irmãos, é uma promessa de Jesus. Esse de repente não é uma à toa, não é do nada, não. É o cumprimento de uma promessa. E de repente sobre eles veio poder do alto. Para alguns era só mais uma festa, mas para outros a Bíblia fala, eles estavam reunidos unânimes, eles aguardavam esse de repente. E eu quero dizer a você, o que você espera desse ano? Irmãos, você pensou se Deus pega a gente num de repente, dentro de casa, na faculdade, no ônibus, no trabalho? Irmãos, qual foi a última vez que, assim como os irmãos lá em Atos 2, falaram para você assim, parece que você está embriagado, porque falaram isso para eles. Nossa, vocês já estão bêbados tão cedo assim? Poder do Espírito, irmãos, confunde o mundo. E aí Pedro vem com aquele discurso eloquente dele, falando, irmãos, eles não estão embriagados, isso é poder de Deus. Qual foi a última vez que nós vivemos o de repente, e as pessoas falaram, cara, você é louco, você só fala de Jesus? Qual foi a última vez que nós nos deixamos ser levados pelo Espírito? Lendo as palavras de Jesus e sendo conduzidos por Ele, nós somos tomados pelo de repente de Deus. Irmãos, eu quero dizer a você que se você
já fez as suas metas em nome de Jesus? Eu desejo muito que você tenha colocado uma, que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque faz toda a diferença na nossa vida, gente. Faz toda a diferença. Esses irmãos que estão reunidos em Pentecostes, na festa em Jerusalém, esses irmãos, eles estão perseguindo uma palavra que foi dada a eles. Jesus lançou uma palavra sobre eles, e esses irmãos agarraram uma palavra. Você lembra de Noé? Deus falou assim: Noé, vai chover, faz a arca. Meus irmãos, Noé se agarrou a essa palavra, e ele construiu a arca, ainda que passasse 100 anos. Então eu queria dizer a vocês: persiga palavras, persiga as profecias, persiga essa escritura, irmãos, porque nós estaremos nesse de repente de Deus. Nós estaremos próximo de quando Deus fizer coisas maiores do que os nossos olhos acreditam. Persiga essas palavras. Se vocês se recordarem do texto, vocês se lembram dos irmãos no caminho de Emaús? Eles estavam perplexos, perdidos, e aí Jesus encontra eles no caminho e fala assim: poxa, só você não está sabendo, eles não viram que era Jesus, não sabiam, só você não está sabendo que Jesus foi morto, tal, e eles se lamentando, eles saíram do de repente de Deus, e aí Jesus deixou uma promessa, irmãos. Persiga promessas, leia a sua Bíblia esse ano. A gente fala aqui, parece até redundante, né? Irmãos, uma igreja que não lê a palavra do seu Deus, ouça isso, a Bíblia é o ponto mais próximo da eternidade que nós temos em terra, nessa terra. Essa palavra aqui é o ponto mais próximo que eu e você nós temos da eternidade, de conhecer a eternidade, de conhecer o nosso Pai. A Bíblia fala de todos os atributos de Deus, de como Ele age, de quem Ele é. A Bíblia fala, irmãos, em Apocalipse, de como será a nova Jerusalém que desce do céu. A Bíblia fala que há muros de jaspe, ruas de ouro, que nós não precisaremos mais da lua e nem do sol, porque o nosso Deus e Jesus Cristo será a nossa própria luminária, eles serão a nossa luz, e naquele lugar não haverá mais choro, nem pranto, porque o Cordeiro de Deus estará entre os homens agora. Irmão, você entende? Quanto mais você se aproxima dessa palavra, mais você prova dessa eternidade. Nós somos primícias dessa eternidade. Quando os homens olham para nós nessa terra como igreja de Jesus, eles esperam ver essas primícias. Eles esperam ver uma conduta ilibada mesmo, homens e mulheres que andam em temor. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para nos aconselhar, para nós nesses dias maus da nossa vida, Ele nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo. E eu queria seguir com vocês aqui para que nós continuemos a pensar sobre isso. Queria que você lesse comigo também Lucas, capítulo 11, verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Então o que nós temos pedido nesses dias ao Senhor? Porque esse Espírito, irmãos, ele vai fazer toda a diferença. Esse poder de Deus. A Bíblia fala, quando você lê no grego, que é o dinamis. É um poder explosivo. Talvez eu e você nós colocamos muito Jesus e Deus e a presença do Espírito numa caixa. A gente diz a Ele o que pode ou não ser feito, o que talvez aconteça ou não. Irmãos, nós estamos falando daquele que criou os céus e a terra, que no princípio de todas as coisas Ele formou os animais, os seres viventes, todas as galáxias, todas as estrelas, Deus formou, Ele pode fazer. E o Senhor está nos dizendo, se nós sendo maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, será que Ele não nos dará o Espírito Santo? Será que se nós não buscarmos neste ano, será que nós não conseguiremos encontrar esse Espírito? Então talvez eu e você nós nos programamos com trabalho, com faculdade, com um cursinho. Você se programou para ter um bom salário esse ano, e está tudo dentro da sua agenda. Mas irmãos, ouça isso, se você se dispor a viver o de repente de Deus, se prepara, porque o de repente de Deus não é a nossa história, não é a forma que nós colocamos na nossa agenda. Talvez as orações mais perigosas que eu e você nós vamos fazer neste ano é essa aqui:
Deus, faça a sua vontade. Porque quando entregamos a nossa vida a Jesus, você imagina que você entregou a Ele a condução da sua vida, e agora? E se Ele quiser bagunçar tudo isso aí? Meus amigos, Saulo estava no caminho de Damasco para perseguir os cristãos em Atos 9. Sabe o que aconteceu ali? O de repente de Deus veio sobre ele. Ele encontrou Jesus no caminho, ele teve os seus olhos fechados por 3 dias, e aquele que proporcionava a morte, agora proporciona a vida. Valeu, Paulinho. Então você entende, irmãos? Quando você se dispõe a viver o de repente de Deus, nós não estamos mais presos àquilo que nós nos programamos. Talvez vai sair tudo do lugar, vai ser tudo contrário àquilo que você se programou. Mas se você pedir esse Espírito Santo, Ele pode te guiar. Estou com papel aqui, né? Vai sair. Então, irmãos, hoje nós estamos falando desse poder. Nós precisamos acreditar neste poder. Será que quando nós vemos esses irmãos que se batizam, dons, línguas, curas, profecia, discernimento de espírito, será que nós nos alegramos ainda? Será que nós estamos tão para o ordinário, para a vida pacata, tradicional? Meus amigos, há um extraordinário disposto também a acontecer nessa igreja, amém? E se nós buscarmos, Deus pode fazer. O mesmo Deus que fez homens cegos enxergarem, é o Deus de hoje, amém? O Deus que abriu a boca dos mudos, que fez o cego enxergar, o aleijado andar, é o mesmo Deus de hoje. E se nós pedirmos a Ele, nós podemos provar disso. E é isso que mantém a igreja viva. Porque, irmãos, palavras sem poder são palavras vazias. Ações sem o poder do Espírito são apenas ações. Nós precisamos desse Espírito. Então, nessa programação anual, que talvez eu e você nós já fizemos, peça que o Espírito capacite você. Peça que Ele te conduza em todas as coisas. E talvez não vai ser do jeito que você quer. Não vai ser. Vai ser melhor, amém? Porque quando parecemos que estamos perdendo, nós estamos... É isso. Então, a gente vai ver diversos homens na Bíblia que foram cheios do Espírito. E você percebe que a conduta de vida deles que o Senhor fez, irmãos, é algo extraordinário. Quando a gente vai lá para Êxodo, capítulo 31, no verso 3, que fala de Bezalel, que foi um homem que fez a arca, o tabernáculo, que fez as cortinas, a Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito de Deus, porque não se falava no Antigo Testamento ainda Espírito Santo. Mas o Senhor o capacitou para fazer em prata, cobre, pedras, ouro, madeira, irmãos, tudo o que se precisava fazer, Deus capacitou Bezalel para que ele fosse capaz. Então você entende, talvez no trabalho que você exerce hoje, você fica meio perdido ainda. E a gente tem um Espírito Santo para nos ajudar e nós nos esquecemos dele. Nós precisamos, irmãos, pedir a esse Espírito que nos conduz e nos capacite. Quando a gente volta, vai um pouco mais para trás, vamos dizer, Gênesis 45, verso 38. Gênesis 41, 38, desculpa. Você vai pegar José e ele está revelando os sonhos de Faraó. É os sonhos das 7 vacas magras e 7 vacas gordas. O próprio José fala assim: Faraó, você precisa de um homem sábio agora para administrar todo o Egito. E aí, irmãos, o texto está aqui? O Faraó diz assim: disse o Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Se vocês se lembrarem da história de José, irmãos, o cara era extremamente sábio. Então a gente às vezes está preso, vamos estudar mais, vamos. Nós temos que ser os melhores, porque nós representamos algo que vem, irmãos, que é muito superior. E está aqui, ó, José, cheio do Espírito, conduzindo agora todo o Egito. Ele é o governador do Egito. Porque o Espírito habitava sobre esse homem. Por que eu estou dizendo essas coisas? Talvez você está tão cansado, afadigado de tantas coisas, e você esqueceu de pedir ao seu amigo, o Espírito Santo, que te auxilie, te conduza, te convença de todas as coisas. E aí aquele fardo, irmão, sai das costas. Nós temos acesso a esse lugar e nós precisamos começar a acessar. Tiago capítulo 1, verso 5 diz assim: se nos falta sabedoria, peçamos do alto ao nosso Deus, que não despreza ninguém, mas dá de bom grado. Irmãos, a palavra nos garante que Ele nos dará. Se pedirmos a Ele, Ele nos dará a sabedoria.
Então talvez, de tantas coisas que eu e você nós batemos cabeça, falta só um pedido: Deus, me dá sabedoria. Eu mesmo estava buscando a palavra, e quando eu cheguei no texto, eu falei assim, deixa eu pedir mais sabedoria, né? Porque está aqui, irmãos, o segredo de todas as coisas. Então você pensa numa vida próspera. José, irmãos, não esperava prosperidade. Esse homem temia a Deus, servia ao Senhor com o seu coração íntegro, e ele foi governador do Egito. Você vê como os planos de Deus são totalmente diferentes do nosso? Você colocou nas metas lá, Deus, quero um salário melhor. Nas metas de José não tinha salário melhor. José foi jogado no poço, vendido pelos seus irmãos, foi para a casa de Potifar, foi esquecido na prisão, e depois o menino parou dentro do palácio do rei, do faraó. Se você olha a história, você vai ver só um jovem, e que vai crescendo vir um homem, temente a Deus. Irmãos, o segredo da prosperidade é temer a Deus. Porque de que vale eu e você nós ganharmos toda a riqueza desse mundo e perdermos a nossa alma? Um homem que era cheio do Espírito. Então a gente precisa voltar, irmãos. A gente está muito acelerado em coisas que são materiais, que são corrosíveis, e um dia vai passar. E nós nos esquecemos das coisas que são eternas. Esse Espírito nos capacita, nos aconselha, nos exorta. João capítulo 16, verso 8, diz assim que esse Espírito nos aconselha e nos exorta e nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Então, esse Espírito, para todas as coisas que Ele pode nos ajudar, o Espírito Santo, em prosperidade, em sabedoria, é Ele que nos exorta a dizer o seguinte: você está errado. Quando você pede esse Espírito para Deus, Deus, batiza-me com o seu poder, eu quero esse poder, você está dando legalidade espiritual para que Ele diga a você, você está errado. Mas é fácil Ele falar para nós assim, em coisas erradas, que nós estamos errados. Mas o difícil é nós nos atentarmos às coisas que são lícitas e o Espírito Santo não deseja que façamos. Atos 16, verso 6. Atos 16, verso 6. E percorrendo a região Frígio-Galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Esse texto aqui, em resumo, Paulo está fazendo algumas missões, e o Espírito Santo impediu ele de pregar o Evangelho de Jesus na Ásia. Lícito. Pregar a salvação aos perdidos. Parece só que os nossos olhos veem as coisas como boas, mas por que o Espírito Santo impediu Paulo? Então talvez eu e você estamos usando a nossa teoria das coisas lícitas para fazer coisas que o Espírito Santo não deseja que façamos. Esse é o ponto mais difícil para nós. É lícito, irmãos. Pregar o Evangelho é extremamente lícito, mas o Espírito Santo não queria. E olha essa palavra, ele impediu Paulo. Sabe o que é isso? É alguém que deu liberdade para que o Espírito agisse através dele. Então o Espírito Santo não é um cara que você está aqui, que ele te dá um conselho e fala, não. É alguém que dá legalidade ao Espírito Santo para que ele impeça você. E isso é tudo sensibilidade. É dia após dia buscando. É você sentar, talvez na sua casa, orar a palavra, e essa palavra explodir dentro de você. Você fala, meu Deus, o Espírito Santo falou aqui comigo agora. É disso que nós estamos falando. Então, a gente vai começar 2026, e como nós vamos começar? Um monte de coisa para a gente fazer. Você está planejando milhares de coisas, tenho certeza. Casa nova, carro novo. E a gente perguntou, Deus, você quer isso? Ô irmãos, que oração difícil, Deus, faça a sua vontade. Nossa. E aí a gente não entende as coisas, fala, Deus, meu Deus, por quê? Porque o Espírito Santo não quer. E nós somos felizes por isso, amém? Eu sei que é difícil. Irmãos, quando Deus fala não para nós, só os filhos obedientes obedecem de verdade. Então hoje a gente olha para as Escrituras e fala, Pedro, você negou o seu Salvador, sem vergonha. Judas, você vendeu por 30 moedas, e hoje nos nossos dias nós vendemos por menos e trocamos e negamos por menos, porque nós não ouvimos mais Ele. Irmãos, eu estou falando de coisas lícitas. É legal pregar o Evangelho, trabalhar, estudar, mas você olha no decorrer de todas as coisas, você fala, Deus,
mas o senhor quer isso? Aí ele fala, não quero. Ixi, e agora? A quem pertencemos de verdade? Então nós estamos falando desse poder, irmãos, desse Espírito Santo que pode, não é talvez não, ele pode impedir os homens. Deus pode transformar os homens, Ele tem poder para isso. A gente está falando do Deus que criou todas as coisas. E aí nesses dias mais tenebrosos que chegam sobre as nossas vidas, talvez sejam os dias que na nossa canseira espiritual a gente troca Jesus por 30 moedas. Nós negamos Ele, porque a gente está atarefado, a gente está com a vida corrida, você está chateado com as coisas. Quando a gente pega as Escrituras, você vai ler sobre Elias, Moisés, Jonas, sobre Jeremias. Elias, Moisés e Jonas, esses 3 homens, tremendamente usados por Deus, eles desejaram a morte. Dias maus, irmãos. Moisés tinha atravessado o povo pelo Mar Vermelho, no grande êxodo, milhares e milhares de pessoas, viu os milagres acontecendo dentro do deserto. Chegou uma hora na vida de Moisés que ele estava cansado do povo rebelde, e ele pediu a morte, cheio do Espírito, mas pediu a morte. Elias acabou de confrontar os profetas de Baal, Jezabel começa a perseguir, o cara se tranca numa caverna e fala assim, Deus, eu quero a morte. Jonas pregou para 120 mil pessoas, todos se converteram ao Senhor, e ele senta debaixo de uma árvore, e a árvore morre, e ele fala, Deus, eu queria morrer. São nesses dias que nós trocamos todas as experiências que nós temos com o Espírito por nada. E o Jeremias, muitos chamam ele de profeta chorão, mas ele é um homem das grandes profecias, e ele foi quem pregou os 70 anos de escravidão na Babilônia. Ele diz assim, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. São nesses dias, irmãos, esses difíceis dias que nós trocamos Jesus por 30 moedas. Mas há uma boa notícia, amém? Há uma boa notícia para nós, igreja. Esse Espírito é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8:26 diz assim, que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, e nós podemos contar com Ele. 2 Coríntios 12:9 diz assim, que Ele nos capacita, com o poder dEle, Ele nos capacita e nos aperfeiçoa nesses dias. Então nós não devemos trocar Ele por nada, nós não devemos lançar Ele fora por nada, porque os dias maus virão sobre nós, como vieram sobre tantos homens, mas permaneçam firmes, permaneçam selados pelo Espírito, até aquele grande dia, meus amigos, porque essa é a alegria da igreja, apesar de estar passando pelas lutas, apesar então, Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu e você, nós somos fracos, nós erraremos, pecaremos, nós vamos falar que nós nos esquecemos de Jesus, mas eu quero dizer que há um poder que veio em Pentecostes, de repente que vem em Pentecostes, que nos aperfeiçoa para esse grande dia, que vai nos moldando, que vai nos limpando, e dia após dia nós vamos melhorando, de glória em glória, vou passando pela glória mesmo, pela prova, dando glória a Deus. São esses dias difíceis, nós precisamos nos preparar para esses dias difíceis. Homens grandemente usados por Deus, chegaram o momento de pedir a morte, amaldiçoar os seus dias de nascimento. E nós? Talvez a gente não pense nisso, não peça a morte para Deus. Só que a gente se esquece disso. Há um Espírito Santo que nos ajuda, que nos aconselha, que nos mantém de pé. E é por isso que eu quero, em nome de Jesus, para que a gente ande para esse lugar chamado espiritual, extraordinário, presença de Deus, irmãos, porque se nós vivermos só uma vida ordinária, que é positivo sim, será que nós veremos o extraordinário de Deus sendo derramado sobre nós, se nós não desejarmos algo mais? Nós precisamos ver, irmãos, mais curas, amém? Mais milagres, mais salvação. Isso mexe com a nossa fé, isso nos transforma, isso nos faz acreditar nessas coisas que nós estamos falando. Quando a gente olha para o início de todas as coisas em Gênesis 1, a Bíblia fala que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo das águas, não havia nada, não tinha nada, mas o Espírito estava lá. Talvez você está aqui comigo, e você é o abismo hoje, você fala, meu Deus, eu sou o abismo. Se você é o abismo, há um Espírito que paira sobre você, amém? E como Deus falou no começo, no princípio de todas as coisas, haja luz,
Hoje Ele pode falar: haja luz sobre nós, haja salvação. Se houver enfermidade, Ele pode falar: haja cura, porque basta uma palavra, irmãos. Basta uma palavra, e a ação do Espírito acontece. Nós precisamos nos lembrar disso, irmãos. Nós precisamos nos apegar a essa palavra. Quando você começa a ler e você vê os grandes prodígios, tantas coisas que aconteceram, você fala: meu Deus, será que isso aconteceria nos nossos dias hoje ainda? Sim, aconteceria, irmãos. Nós precisamos acreditar nessa palavra, caminhar com ela. Quando nós lermos sobre os dons do Espírito, sobre tudo aquilo que aqueles homens viveram, nós precisamos pensar: Deus, será que o Senhor pode fazer na minha comunidade de fé isso? Porque é o poder de Deus, irmãos. O Espírito é o poder de Deus, e não há limites para o poder de Deus. Talvez eu e você, nós nos apegamos apenas a essas coisas quando precisamos. Quando chega a nossa hora de passar pela enfermidade, quando chega a nossa hora de passar pelos problemas financeiros. Mas eu quero dizer a você que essa promessa é para toda a igreja. É para que eu e você vivemos numa medida de fé diferente do que nós andamos em 2025. Se pedirmos a Ele, Ele nos dará esse Espírito. Se orarmos a Ele, se buscarmos a Ele, nós seremos batizados por esse Espírito, pelo poder de Deus. E não é um poderzinho, não, é o poder de Deus, que pode transformar. Irmãos, quando o Jonas pregou para 120 mil pessoas, se arrependeram, porque o Espírito estava sobre ele, e ele estava conduzido por uma palavra de Deus. E é claro que a gente sabe que ele relutou muito. Então hoje nós podemos ver as profecias acontecendo dentro das nossas casas. Nós podemos ver os nossos pais, familiares sendo convertidos, amém? Persigam palavras. Quando você ler esse texto ou alguém ministrar aqui, você fala: cara, eu tomo essa palavra para a minha vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? As enfermidades, quando nós falamos assim, Jesus levou todas elas sobre a cruz. Quando vocês ouvirem isso, se agarrem a essas palavras. Porque os nossos irmãos de Pentecostes, meus amigos, quando Jesus falou assim: permaneçam na cidade, porque sobre vocês virá poder, eles se apegaram a uma palavra. Bastou uma palavra, irmãos, e a medida de fé daqueles homens foi transformada. É isso que eu estou falando a vocês. São 12 dias de primícias. Eu espero que você tenha pegado uma, pelo menos. Você fala: meu Deus, eu peguei uma palavra, eu vou andar sobre ela esse ano. Você entende isso? Uma palavra que te leve a romper em fé, em uma medida de temor ao Senhor, uma conduta de vida diferente. Nós somos as primícias da eternidade, irmãos. Quando o mundo olha para mim, para você, eles esperam isso. Pessoas que estão enfermas, quando eles nos olham, eles falam assim: desse homem ou dessa mulher vai vir uma medida de fé diferente. Diferente daquilo que o médico falou. Eles vão esperar uma postura de nós, dentro dos nossos lares, diferente. Porque você, irmãos, está representando Jesus em terra. As pessoas olham para mim e para você e esperam algo mais. E por quê? Porque foi derramado sobre nós esse poder. Pentecostes, irmão, o dia de Pentecostes marcou a igreja dos gentios, que somos nós. Nos marcou e não dá mais para a gente sair. Não dá, irmãos. As pessoas vão falar que você está embriagado, como falaram aqui, que nós estamos loucos. E a gente precisa se apegar a isso. Eu queria ler mais um texto com vocês, para a gente já seguindo para o final aqui. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Capítulo 12, verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Nós vamos ler até o 11, tá? E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las.
mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz a cada um individualmente. Aqui, irmãos, são os dons do Espírito. E é o que eu e você nós precisamos buscar nesses dias. Talvez a gente começou a campanha das primícias e você não se atentou a isso, mas o Espírito tem dons que Ele distribuiu à igreja. E aí você se pergunta, eu não sei qual desses dons eu me enquadro. E eu não sei talvez qual que eu buscaria. Por isso que eu insisto a você, leia a sua palavra, leia essa Bíblia. Porque quando a gente fala sobre dons de cura, irmãos, tem igrejas que são marcadas por coisas que acontecem nelas. Tem igrejas que falam assim, muita cura acontece naquela igreja. Muita profecia, muito dom de revelação. Porque, irmãos, há uma medida de fé naquela casa, naquela igreja, que eles estão buscando isso aqui. É isso aqui que eles estão buscando, dia após dia. E não só para você começar o ano buscando os dons, mas quando o Espírito te enche, Ele te enche para o ano inteiro. Para você viver no seu lar de uma forma que corresponda à palavra que você lê, ao Deus que você serve. Mas nós precisamos provar desse poder de Deus. Não é mais só orar e orar porque estamos orando. É orar e acreditar que Deus pode fazer. É declarar liberdade ao cativo e dizer a ele, você pode ser liberto, como nós somos libertos um dia. É você olhar para um casamento que está destruído e você dizer às pessoas que estão passando por isso, que Deus pode restaurar. É uma medida de fé diferente, irmãos. Nós não dizemos mais porque precisamos dizer, nós dizemos porque acreditamos que Ele pode fazer, que Deus pode mudar todas as coisas. Ousadia, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia e de intrepidez. E é esse espírito que nos conduz como igreja. Quando nós pegamos os grandes milagres como Pedro, em Atos 5,15, a Bíblia fala que os homens levavam pessoas para ficar no canto, para que as sombras de Pedro passando pudesse curar elas. Em Atos ainda 19, no verso 11 e no verso 12, a Bíblia fala que Deus usou tanto Paulo, que eles pegavam lenços do Paulo e levavam para as pessoas que estavam enfermas, para que elas fossem curadas. Irmãos, tudo isso por causa do Espírito Santo. Tudo isso por causa de Atos 2. Porque eles estavam lá e o poder de Deus desceu. O de repente de Deus aconteceu neles. E Deus começou a usá-los. Em intrepidez, em testemunho, em ousadia, em clareza. Quando você pega Estevão, e a Bíblia fala que Estevão foi cheio do Espírito, e ele foi apedrejado, ele conta um discurso de Gênesis até o tempo de Jesus, antes da morte dele. Um jovem que morreu apedrejado porque amava o seu Senhor. Então nós precisamos desse Espírito, irmãos. Nós precisamos ser conduzidos por Ele. Eu não sei como vai ser o nosso ano, mas eu sei de algo, se pedirmos a Ele, Ele nos dará. Se estivermos dispostos à mudança, nós seremos mudados. Se nós quisermos algo novo, nós buscaremos e encontraremos. Porque Deus dá a todo aquele que pede. Todo aquele que busca, o Senhor derrama sobre ele desse Espírito. Você acredita nisso? Então eu queria pedir para que você se coloque de pé. Nós vamos pedir para que os irmãos do louvor, que eles possam subir aqui também. Para nós orarmos juntos. Enquanto os irmãos sobem aqui, irmãos, para 2026, que você leve, isso é base bíblica, Marcos 2, a Bíblia fala que as más conversações, elas corrompem os bons costumes, que você ande com amigos, irmãos, que teriam coragem de descer você por um telhado para você ver Jesus. Talvez você comece o ano tão distraído, em rodas de amigos, colegas, e aí a sua fé vai minguando ao ponto de você se esquecer de quem é Jesus de verdade. Que você possa andar com essas pessoas, que quando a sua fé esmorecer, quando você se enfraquecer, esses amigos tenham coragem de pegar você, colocar você numa maca e, se for preciso, descer você por um telhado para que você veja Jesus. E a nossa comunidade de fé, as pessoas que andam conosco, também têm relevância na vida de fé que nós levamos.
como a gente anda como célula, como igreja. Então hoje é o começo de tudo, é um ano que a gente pode viver coisas extraordinárias ou viver mesmo na nossa mediocridade, naquilo que é ordinário para nós, talvez vindo para a igreja, professando a nossa fé em Jesus. Graças a Deus vai dar tudo certo, mas há uma porção do extraordinário reservado, amém? Amém? Há uma porção que o Senhor também disse que nós podemos viver, desses dons, dessa cura que acontece. Eu quero viver isso, eu quero provar disso, dessa sabedoria que não vem de homens, não vem de um livro didático, irmãos. Não é só estudo terreno, não, é uma sabedoria que vem do alto, que não é corrompida pelos homens. Então eu queria orar com você nessa noite, e pedir para que você venha aqui à frente. Se você entendeu essa palavra, e o seu desejo é o Espírito Santo, para que nós buscássemos agora, juntos e unânimes, como os irmãos de Pentecoste, que estavam em Jerusalém, que nós dessemos lugar e oportunidade para que o de repente de Deus aconteça sobre nós hoje, para que eu e você hoje persigamos uma palavra, para que eu e você hoje nós estejamos em um lugar onde Jesus falou que nós deveríamos estar. Permaneçam unânimes, juntos, unidos em uma só palavra, até que vocês sejam revestidos de poder, para curar, para ministrar, para dar testemunho do Evangelho. Deus, nós estamos aqui, Jesus, unânimes, uma só palavra, Jesus, hoje. Nós estamos reunidos, Jesus, aqui, não porque homens disseram a nós, não, porque o Senhor nos disse: permaneçam unidos, até que sejam revestidos deste poder que vem do alto. Nós queremos, Deus, nós queremos esse Espírito que nos muda, que nos molda, que nos convence do nosso pecado, da justiça, do juízo. Nós queremos esse Espírito que nos capacita, que nos exorta, Deus, que nos traz clareza. Ah, Deus, a sua igreja se reúne hoje, porque a sua palavra é digna de confiança. Nós nos apegamos a essa palavra. Nós nos apegamos a uma palavra nessa noite, que o Senhor daria a todo aquele que pede o Espírito de vida. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração
damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Nós te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar. Quero Jesus, nós oramos nessa noite, Jesus, por esse som do céu, Deus, que nos batiza em virtude e em poder. Deus, nós oramos pelo de repente do Senhor nessa noite. Meu Pai, nós oramos por esse poder, por esse Espírito que capacita, meu Pai, que molda os homens, que liberta do vício, que cura, que restaura. Nós pedimos por esse Espírito nessa noite, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Batiza-nos, Deus, nessa noite. Batiza-nos, Deus, com os dons do Espírito. Batiza-nos, Deus, com dons do Espírito. Nós queremos, Deus, manifestar, meu Pai, a eternidade nessa terra. Com ousadia, Jesus. Com ousadia, Jesus. Pedimos e acessamos o Santo dos Santos. Nos dá, Deus, dom de discernir, Deus, de revelação, de profecia, de curas, de línguas, de interpretações, Jesus. O Senhor está além de nós. O Senhor pode fazer. O seu poder está aqui. Nós sabemos que o Espírito Santo está aqui.